Pedro é um dos personagens mais humanos dos evangelhos. Enquanto muitos discípulos de Jesus mantêm um certo ar de mistério ou serenidade, Pedro é o oposto: explosivo, impulsivo, apaixonado, cheio de contradições. E é justamente por isso que ele é o mais próximo de nós. Sob a lente da psicologia junguiana, Pedro representa o homem comum em processo de individuação, o ser humano confrontado com sua própria sombra, que oscila entre a fé e o medo, a coragem e a negação, o impulso e a consciência. 1. Pedro e o ego em construção. Pedro, cujo nome original era Simão, simboliza o homem natural, o ego ainda não transformado. Ele é pescador, um homem das águas. E na simbologia junguiana, a água representa o inconsciente. Isso não é um detalhe menor. Ele vive literalmente mergulhado no inconsciente, em meio ao caos do mar, buscando alimento e sentido, até ser chamado por Jesus, que o nomeia Pedro, a rocha. Esse novo nome é o primeiro indício do chamado à individuação, o processo de dar forma ao caos interior. A rocha é o símbolo da estrutura, da solidez psíquica, da fundação sobre a qual a personalidade será erguida. Mas Pedro ainda não é essa rocha. Ele apenas é chamado a ser. 2. O arquétipo do herói em conflito. Pedro expressa fortemente o arquétipo do herói, mas em sua forma imperfeita e humana. Ele quer proteger o mestre, quer estar à frente, quer agir, mas o faz de maneira impetuosa, sem reflexão. Quando Jesus anuncia sua morte, Pedro o repreende. Senhor, isso nunca te acontecerá. É o ego resistindo à transcendência. É o herói recusando a jornada. Para Jung, esse é o momento em que o indivíduo ainda se identifica com o próprio ego e tenta controlar o caminho do self, o centro organizador da psique. Pedro quer ditar o rumo da história divina porque ainda não se entregou ao processo maior que o transcende. 3. A sombra de Pedro. Talvez o ponto mais marcante da trajetória de Pedro seja sua negação de Jesus. Na noite da prisão, o homem que prometeu morrer ao lado do mestre o nega 3 vezes. Esse é o momento em que a sombra emerge. A sombra, em Jung, é o conjunto de conteúdos que o ego não aceita. Medos, impulsos, fraquezas. Pedro descobre que não é tão fiel, nem tão forte, nem tão corajoso quanto imaginava. E aqui ocorre um momento de crise de ego. A máscara heróica cai, revelando o ser humano nu e frágil. Mas essa queda não é destruição, é revelação. É preciso descer ao inferno do próprio inconsciente para que a transformação real aconteça. 4. A integração da sombra. Após negar o mestre, Pedro chora amargamente. Esse choro é o ponto de inflexão do processo de individuação. Não há crescimento sem dor. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. E em Pedro, a ferida da negação se transforma em abertura para o real encontro com o self. Na tradição cristã, o Cristo ressuscitado aparece novamente a Pedro e lhe pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Não é uma repetição acidental. São as 3 negações sendo redimidas. Cada sim de Pedro é uma integração da sombra. Cada resposta é uma reconciliação entre o ego e o self. Pedro deixa de ser apenas o pescador que teme afundar e se torna o homem que aceita sua própria vulnerabilidade. E justamente por isso, torna-se firme como rocha. Final: Pedro e o arquétipo da transformação. Em termos simbólicos, Pedro atravessa os estágios da jornada junguiana. O chamado. Quando é tirado do mar, do inconsciente. Aprovação. Quando precisa abandonar o controle e a autossuficiência. A queda. Quando a sombra o domina na negação. A reintegração. Quando reencontra Cristo e se reconcilia com sua totalidade interior. Pedro é, portanto, o arquétipo do homem transformado pela verdade. Não o homem perfeito, mas o homem que se reconhece imperfeito e que encontra sentido no meio da imperfeição. 6. O símbolo da chave. Na iconografia cristã, Pedro aparece com chaves nas mãos. Jung via as chaves como símbolo do acesso ao inconsciente, aquilo que abre as portas entre o mundo consciente e o inconsciente. Pedro, o homem que negou, é justamente aquele que ganha as chaves do reino, o acesso ao mistério interior. Isso é profundamente simbólico.
Só quem enfrentou a própria sombra é capaz de abrir as portas da luz. Só quem se perdoou pode compreender o perdão. Só quem caiu profundamente pode guiar outros na subida. 7. O arquétipo do mediador. Na psicologia profunda, Pedro é o mediador entre o humano e o divino, entre o ego e o self. Ele não é o santo idealizado. Ele é o ser humano real que vive o drama da alma. Sua vida expressa a tensão entre o Simão, o ego instintivo, e o Pedro, o self em formação. Ele é o espelho do processo de integração da totalidade psíquica. Aceitar a dúvida, o medo, a culpa e ainda assim prosseguir. É isso que o torna digno de liderar. O verdadeiro líder não é o que nunca cai, mas o que aprende com a própria queda. E 8. A mensagem simbólica. Pedro nos lembra de algo essencial. A fé verdadeira não é ausência de medo, mas reconciliação com o medo. A força verdadeira não é o controle, mas a entrega consciente. A rocha não é a rigidez, mas a estabilidade construída a partir da aceitação do próprio caos. Na linguagem junguiana, Pedro é aquele que percorreu o caminho da transformação interior, que foi do inconsciente à consciência, da negação à aceitação, da dispersão à unidade. Conclusão. Pedro é o arquétipo do ser humano em busca de si mesmo. Ele mostra que o processo espiritual e o processo psicológico são faces da mesma jornada. Em suas falhas, vemos o reflexo de nossas próprias fraquezas. Em sua redenção, vislumbramos a possibilidade da totalidade. O Simão em nós é aquele que teme e foge. O Pedro em nós é aquele que retorna e constrói. E a ponte entre os dois é a experiência humana, cheia de quedas, lágrimas e reencontros. Como Jung diria, não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Pedro é a encarnação desse princípio. O homem que, ao reconhecer sua escuridão, encontrou a verdadeira luz.